Tá gravando, né? Podemos, então, Prontinho. começar, né, o nosso evento, mais uma convidada, né, para o nosso ciclo virtual. E hoje conosco está a Sheila Tachevski. Falei certinho, Sheila? Isso, Sheila Tachevski. Ai, consegui. E quando a gente estava pensando nessa programação, a Sheila me perguntou se eu teria algumas sugestões. E me veio à mente a Sheila, porque eu participei da banca de defesa dela de mestrado, no programa lá da Unicentro, em Guarapuava. E nós, muitas vezes, nos debruçamos sobre as metodologias ou as tendências, né, no ensino da matemática, assim, pelo viés teórico, né? E aí eu até comentei com a Sheila que depois me veio à mente a Sheila justamente porque a dissertação de mestrado dela foi o relato e análise de vivências na prática com a modelagem matemática no contexto da educação básica. E eu achei assim como eu li, participei tanto da banca de qualificação quanto de defesa, eu creio que o relato da dissertação dela é um relato muito rico e que vale a pena a gente ouvir. E quando eu falei antes da gravação, né, de que a gente tem ouvido muito sobre a importância e que os nossos relacionamentos humanos eles estão se modificando. Nós temos percebido o quanto nós precisamos um do outro, o quanto o coletivo é importante, o quanto tantos aspectos, né, assim, da nossa vida pessoal estão sendo afetados e afetam também os nossos alunos na sala de aula. Eu creio que o relato da Sheila, ele vai articular muito bem esses aspectos, tanto do ensino da matemática, aquele que é o nosso objeto, né, que faz com que nós todos estejamos aqui reunidos quarta-feira, né, com essa dimensão que a gente está percebendo que é tão importante. E acho que na fala dela isso vai ficar muito evidente. Então, eu quero agradecer muito a Sheila por ter aceitado o convite. Ela é licenciada em matemática, ela defendeu o mestrado em ensino de ciências e matemática, né, na Unicentro também, e além disso, ela é professora em Guarapuava, numa escola particular. Então, mas era o que ela estava fazendo, né, na época da defesa. Ainda sou, prof. Isso. Então, eu creio que tua fala, Sheila, vai ser muito importante para nós, para mim também, foi muito importante a leitura do teu trabalho. E fique à vontade, sinta-se em casa, sinta-se acolhida por nós, tá? E pode se apresentar, se você achar algo mais, né, importante, se apresente e fique muito à vontade. Passo a palavra para ti, tá, Sheila? Muito obrigada, professora Marceli, professora Sheila, pelo convite. É uma honra e também um desafio estar com vocês, porque percebo que pelo grupo, vejo que é um grupo grande, realmente maior do que eu esperava, porque quando eu fui convidada, perguntei, e quem é o público? Ah, são acadêmicos. Eu falei, acadêmicos, eles não querem mais, não aguento mais videochamada, já estão, né? Eu falei, mas vai ter um pouquinho. E tem vários e vários professores, então é um prazer estar com vocês e, de certa forma, me sinto, assim, desafiada e também um orgulho, né, poder estar falando com profissionais já, acadêmicos em informação e professores já atuantes. Então, como a professora Marceli falou, eu sou PSS, né, tenho contrato aberto com o Estado, estou sem aula devido a esse ano tão atípico que nós vivemos e trabalho como professora numa escola particular aqui em Guarapuava. Defendi o mestrado, fui orientada pelo professor Dionísio Burac, que eu acredito que vocês devem conhecer, né? Na modelagem, ele é um grande nome e
particularmente uma pessoa maravilhosa, se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-lo, realmente uma pessoa incrível. E eu trabalhei com a modelagem, então, nesses 2 anos de mestrado, né? E quando eu fui para o mestrado, eu tinha ideias um pouco diferentes. Pela, talvez, imaturidade, eu já tinha o desejo de trabalhar com a modelagem, mas até então, as minhas experiências com a modelagem, elas eram teóricas, meramente teóricas. Eu já tinha feito alguns artigos para evento, com a temática da modelagem, tinha trabalhado já algumas já tinha trabalhado elencando textos que trabalhavam modelagem, tinha bastante leitura, mas era realmente um conhecimento só teórico. E nem ao menos uma prática como estudante eu não havia feito ao longo da graduação e no ensino básico, então nem se fala, no ensino básico nem ouvi falar. Na graduação também estudei de forma teórica, mas não tinha participado de nenhuma prática. Quando eu entrei no mestrado, aí eu fiz uma prática como estudante, direcionada ali na disciplina que o professor Dionísio Burac lecionava para nós no mestrado. Então, nesse período, eu desenvolvi 2 práticas como estudante. Mas é muito diferente, ainda mais para mim, que já conhecia de forma teórica. Então, eu pensava nos problemas, que eu já pensava, se eu pensar esse problema aqui, no final vai dar uma solução bem bonita, né? Nossa, dizer, olha quanta matemática apareceu, eu já pensava no problema pensando na matemática. Como professora de matemática, isso estava intrínseco na minha ação nesse momento como estudante. E então, né, eu já tinha me decidido por trabalhar com a modelagem matemática, e o meu orientador, o professor Dionísio Burac, eu tinha colocado, né, então, que eu gostaria de trabalhar na sala de apoio à aprendizagem de matemática, extinta, né, no ano passado, aqui do estado do Paraná. Mas eu coloquei isso, assim, muito de forma superficial. Ele falou assim, olha, você deseja trabalhar com a modelagem matemática, sugeriu a sala de apoio, mas você tem deixado a sala de apoio muito de fora aqui no seu projeto. Você não está percebendo o quanto a sala de apoio ela é um chão muito fértil para esse trabalho. E ela vai se caracterizar talvez diferente, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uns slidezinhos que eu preparei para que ficasse mais fácil, porque eu sou uma pessoa muito falante e eu começo a divagar um pouco, então para que eu consiga me organizar com vocês, eu vou apresentar um slide. Vocês estão vendo? Sim. Sim, então, tudo bem, que agora eu não vejo mais. Então, as minhas práticas, né? Eu realizei com esses estudantes da sala de apoio, foram 2 práticas com modelagem matemática na perspectiva de Burac, né? Então, quando eu fui para a escola, deixa eu caracterizar um pouco melhor para vocês que não conhecem a minha cidade. A escola que eu realizei, um colégio, na verdade, é um colégio que fica situado no Charquinho, né, um dos bairros mais pobres aqui da minha cidade e com um índice de violência altíssimo, né? E essa escola, esse colégio, então, que eu fui realizar com eles, né, então tinha todo um embasamento teórico, vou pular isso aqui que não é muito interessante, eu já tinha feito isso aqui fica legal. Isso, o nome do colégio é Colégio Estadual Professora Dulce Máscio, né, localizado no Charquinho, aqui na cidade de Guarapuava, e esse colégio em específico, ele tinha 8 turmas de 6º anos, totalizando quase 300 alunos apenas nos 6º anos. Então, a quantidade de estudante, a quantidade de aluno no 6º ano era absurda. E esse colégio, com quase 300 alunos, nos 6º anos, contava com uma única sala de apoio. A sala de apoio, quando ela estava em vigor, estava, né, era possível que existisse sala de apoio aqui no nosso estado, ela podia ter no máximo 20 alunos e um mínimo de 10 para que a sala se mantesse. Então, você pensar que 20 alunos, né, de 300, selecionar apenas 20 alunos de 300 que têm dificuldade, uma grande dificuldade em matemática, pensar que só 20 vão se encaixar nesse grupo, realmente é muito pouco, né? E ainda, quase que não iam os 10, porque era um pouco desgastante, tinha que ir no contraturno, os alunos ficavam cansados, né?
Isso foi realizado no ano de 2018, essas práticas que eu estou contando para vocês, e elas totalizaram um total de 50 horas aulas, né, que foi o período que eu passei com esses estudantes realizando as práticas, né, e era, como eu disse, estudantes da sala de apoio com dificuldade em matemática. No primeiro momento com eles, né, nós tivemos que fazer uma escolha do tema. Então, eu, assim, ainda aprendendo a conduzir uma prática de modelagem matemática, e eles ali, né, todos alvoroçados, porque eu era uma professora nova, que cheguei dizendo que ia trabalhar algo novo, uma metodologia nova com eles, e eles ficaram, né, muito curiosos, mas eu ainda querendo, nesse momento, caminhar nas minhas caixinhas, totalmente sobre o que eu li nos artigos, que tudo era bonito, tudo era lindo, e também já pensando, assim, que alguns temas geram uns problemas mais interessantes, alguns problemas podem gerar conteúdo, podem ser necessários conteúdos matemáticos, que vai ser muito legal trabalhar com eles, né? E o meu pensamento ia um pouco contra o que eu propunha, porque trabalhar com a modelagem na perspectiva do professor Dionísio Buraki é ter o aluno como principal agente. O estudante, ele é realmente o que move a prática. E eu ainda estava ali, né, um pouco engessada quanto a isso. Então, nessa turma, no primeiro dia que eu fui conhecê-los, eles tinham lá 10, 9 alunos, né? Então, eu falei, vamos sugerir temas, ideias que vocês queiram trabalhar e que vocês querem fazer, qualquer coisa que vocês gostem. Como eu era uma professora de matemática, na sala de apoio à aprendizagem de matemática, alunos que provavelmente não tinham prazer, tanto gosto pela disciplina de matemática, ainda assim, alguns alunos sugeriram frases do tipo, continha demais, fração, estamos vendo isso na sala, vamos fazer fração. Então, mesmo falando que eles poderiam escolher qualquer coisa que fosse do interesse deles, eles também queriam escolher já conteúdos matemáticos, né? Então, eu tive que falar, não, vamos escolher qualquer coisa que vocês gostem, um jogo, alguma coisa. Então, várias sugestões saíram nesse momento, e acabou que tivemos que fazer uma votação, e acabou que escolheram videogame. Esse foi o tema que eles escolheram, videogame para a primeira prática. Então, na segunda fase, né, que é proposta pelo professor Dionísio Buraki, a gente tem a pesquisa exploratória. Então, eu organizei os alunos em grupos, no início apenas 2 grupos, né, e trabalhei com os 2 grupos o mesmo tema. É possível que se trabalhe com cada grupo um tema diferente, mas como eu estou partilhando com vocês, assim, de coração aberto, falando do meu medo e da minha imaturidade nesse momento, eu escolhi trabalhar apenas um tema, porque eu ia me sentir mais confortável se os 2 grupos trabalhassem em consonância, do que se eu tivesse que conduzir, né, ou direcionar para que um grupo pesquisasse quanto a um tema, outro contra outro tema, eu ia ficar mais perdida do que eu já estava nesse momento. Então, como eu disse para vocês, esse colégio, ele era superlotado, né? Só de sextos anos tinham 8 sextos anos. Por que que isso acontecia? Também retomando algo que é importante. Ele é um bairro bem grande. E esse bairro, ele tem 4 escolas municipais, que tem até o 5º ano. Quando esses estudantes terminavam o 5º ano, para que eles permanecessem no bairro, sem precisar de se deslocar ao centro da cidade ou a um outro bairro vizinho, só tinha esse colégio em atuação. Agora está para voltar a funcionar um outro, mas por enquanto ainda há apenas esse colégio em atuação no bairro. Então, como muitos não tinham, às vezes, nem dinheiro para transporte, né, para ir para outro bairro, esse colégio acabava acolhendo todos esses alunos. E tinha um laboratório de informática apenas. Então, imagine um laboratório de informática, bem daqueles que a gente fica triste quando chega, com pouco computador, os poucos que tem não funcionam. E foi dessa forma. Então, eu tentei organizar, então, para que nós fizéssemos a nossa pesquisa lá, né, no laboratório de informática. Mas foi muito difícil, tinha que agendar horário, porque eram muitas turmas. Então, um dos dias, eu cheguei, né, agendei para que no próximo encontro com os meus estudantes da sala de apoio, a gente pudesse usar o laboratório, e eu avisei eles, então, olha só, no próximo encontro, a gente vai para o laboratório de informática. Eles ficaram muito felizes, porque mesmo tendo esse laboratório no colégio, eles não iam muito ao laboratório, né, por inúmeros motivos que os professores regentes não levavam. Então, eles ficaram bem animados, e quando a gente chegou, no outro encontro, foi para o laboratório, nós chegamos lá e tinha outra turma.
Eu falei, não, eu reservei. Ele disse, não, estourou um cano na sala que fica ao lado do banheiro, essa sala foi fechada, foi trazido uma turma para cá, outra turma para sua sala, e hoje você vai dar aula no refeitório. Gente, esse dia foi muito triste para mim, e nesse dia eu fiquei muito brava com a escola, né, com o colégio. Eu fiquei realmente muito chateada com a direção. E posso dizer que estava errada, porque eu falei, como assim, né? Esses alunos já têm dificuldade, agora me colocam no refeitório, eu não tenho um quadro, esses alunos não têm nem mesas, e depois eu vi que a escola, na verdade, ela estava fazendo o melhor que ela podia dentro das condições que ela tinha para oferecer naquele instante. Que às vezes a gente espera, né, muito mais do outro e não percebe que às vezes naquele momento é o melhor que ele pode fazer. E eu errei ao fazer todo esse julgamento na hora, mas na hora realmente eu fiquei muito brava. Eu demorei para perceber e para compreender toda a estrutura da escola, o quanto ela era acolhedora com todos os estudantes do bairro, o quanto ela se doava à comunidade, mas nesse momento eu só fiquei brava porque eu não tinha uma sala. Então, eu resolvi, mudar, né? Não vai dar certo para usar o laboratório, vamos ter que mudar de estratégia. E tudo isso sendo um desafio para mim ali, tendo que escrever sobre aquilo e relatar aquilo, e na minha cabeça tudo dando errado, né? Então, eu propus aos estudantes que eles fizessem uma conversa com os familiares em casa, né? Que a nossa pesquisa, então, ela é a partir dessa conversa. O que os pais jogavam, se eles tinham videogame quando eram criança, que jogos que eles gostavam, se a mãe jogava, né? Algo assim. E ali onde diz isso não vai dar certo, que está entre parênteses PR, é a professora regente. A professora regente, ela me falou assim, da turma, falou, olha, não vai dar certo. Eles vêm na sala de apoio, já é no contraturno, a gente não dá a tarefa de casa, porque eles já têm muitas coisas para fazer. Então, se você pedir isso, infelizmente, eles não vão fazer. Outro balde de água fria. Mas, muito pelo contrário, eu acho que eles estavam tão envolvidos com a ideia de fazer essa pesquisa de um tema que eles queriam, que uma grande parte, acho que só um dos estudantes não fez essa conversa com os pais e trouxe o relato. Também, a partir disso, um dos grupos era formado mais por meninas e outro por meninos. Então, o grupo das meninas, elas trouxeram muito mais informações com jogos de bola, cirandinha, que era isso que as mães faziam, né? Daí uns meninos falaram assim, olha, meu pai joga videogame, inclusive joga comigo. Elas trouxeram essa informação aí, porque menina não joga videogame, né? Foi o que eles falaram. Daí nisso elas falaram, joga sim, e até ganhamos de vocês e tal. Surgiu ali uma rixa, então eu falei, olha, vamos descobrir aqui na escola se quem joga mais é os meninos ou as meninas. Né? Vamos fazer um questionário para que vocês apliquem para os colegas. Então, tinham muitas questões nesse questionário, muitas não, né? Algumas questões nesse questionário, como se eles jogavam, quanto tempo eles jogavam, se eles preferiam jogos de celular ou jogos do aparelho realmente de videogame, se eles tinham o hábito da leitura, o que eles preferiam, ler um livro ou jogar um videogame. E também pesquisamos quais eram os jogos de videogame mais populares entre os estudantes dos sextos anos. Então, a partir desse momento, né, na terceira fase da modelagem, que é o levantamento de problemas, então os problemas que foram surgindo foi qual foi o primeiro videogame lançado, em que ano isso aconteceu, quais foram os jogos mais vendidos até hoje, com base nos questionários aplicados aos colegas, né? Quem joga mais videogame, meninos ou meninas? Entre os entrevistados, a preferência por jogos de celular ou jogos de videogame? Qual a relação entre o número de pessoas que preferem jogos virtuais e as que preferem leituras? Quais os jogos mais citados na entrevista? E qual a classificação indicativa para eles? Qual a classificação indicativa para eles surgiu depois que nós percebemos quais foram os jogos mais citados. Eu já vou mostrar para vocês. E depois desses questionários, das perguntas todas levantadas, os problemas levantados, eu já creio que nós tínhamos metade do caminho andado, um dos alunos falou assim, prof, já que o nosso tema é videogame, vamos construir um óculos de realidade virtual. E eu já falei na hora, né? Não vai dar certo. Não dá, é muito caro, leva tempo. Ele falou, não, eu já vi, tem como fazer com material reciclável, tem aqui, eu já vi um lugar que faz, é muito legal, vamos fazer. Só que quando ele falou isso, assim, a turma entrou em polvorosa, porque eles acharam realmente a ideia fantástica de construir um óculos de realidade virtual. Então, lá fui eu pesquisar como é que construía, e a gente acabou construindo. Então,
um dos problemas também era como construir esse óculos de realidade virtual, que depois gerou outros problemas, como o gasto, quanto nós gastamos para fazer, né, os materiais que nós usamos. Então, aqui tem umas imagenzinhas, né, da resolução dos problemas no contexto do tema, né. O primeiro é a construção do óculos. Então, essa sala que vocês estão vendo era a sala que eu dava aula todas as semanas. Era um antigo laboratório de ciências que, por falta de recurso, também ele foi inutilizado e era a única sala vaga. Então, essa era a minha sala de todas as semanas, era essa sala em que funcionava a sala de apoio. Então, aqui eles estão recortando o material, nós usamos umas pastas que iam ser descartadas pela escola para fazer um molde ali, né, do óculos. A única coisa que eu tive que comprar, realmente, né, além de cola, essas coisas que eu já tinha em casa, o professor sempre tem estoque dessas coisas, né, foi que eu tive que comprar as lentes do óculos virtual. Elas são lentes específicas para o óculos de realidade virtual, então eu tive que comprar, encomendei pelo Mercado Livre, enquanto eles iam fazendo a construção dos demais passos, né, das demais etapas, chegou as lentes. Nós fizemos, né, aqui estou mostrando para vocês, um dos meus alunos, ele está com a esquerda, com o óculos, digamos, comercial, porque alguns deles não tinham nunca nem visto um óculos de realidade virtual pessoalmente, nunca tinham manuseado. Então eu levei também, emprestei, porque esse eu não tinha, emprestei de um amigo para levar, para mostrar para eles, e ali do ladinho ele está segurando o que nós construímos em sala. Então, para que eles pudessem ver se dava muita diferença, eles acharam que o outro era só mais confortável ali, né, na parte de colocar no olho, mas que depois o resultado era o mesmo. Então, nós fizemos com os alunos uma visita ao Museu Van Gogh, e eles puderam ver, uma visita virtual, obviamente, né, algumas obras desse museu, e para eles foi algo muito rico, e para mim também. Então, eu levei o meu celular aqui de casa, celular da minha irmã, celular da professora da turma, então catei um monte de celular que eu podia, para que a gente fosse revezando entre os alunos, para que eles pudessem, então, colocar o celular ali, né, dentro da caixinha de realidade virtual e fazer essa visita. E um momento, né, depois eles fizeram, cada um decorou o seu óculos de realidade virtual, também a gente pintou com pincel, com buchinha de louça, recortou, pintou, e cada um fez a sua característica própria ali para esse momento da decoração do óculos de realidade virtual. Isso daqui é só para mostrar para vocês o que os alunos chegaram de resultado final depois do questionário, né? As meninas participaram da entrevista, quantos meninos, né? Então está escrito assim, de uma maneira bem simples, que foi eles que eram donos desse formulário e também das suas respostas, né? Então, 17 meninas, 15 meninos, meninas que jogam videogame foram 11, dos meninos foram 15, 100% deles, né? Meninas que preferem jogos de celular foram 10, os meninos foram 7, foram 9, desculpe. Meninos que preferem jogos de videogames foram 6, alunos que preferem jogos virtuais foram 32, alunos que preferem leitura foram 0. Então, dos estudantes entrevistados, um jogo virtual e uma leitura, 100% deles falaram que preferiam um jogo virtual. E isso aí. Então, essa encerrou a quarta etapa prevista por Burak, né? Eu acho que eu disse em algum momento que o meu trabalho de modelagem segue a concepção do professor Dionísio Burak, inclusive meu orientador, né? Não tinha como ser outro. Então, a quinta etapa, ela se caracteriza pela análise crítica das soluções. Então, nesse momento, como todos os estudantes, né, que participaram dessa entrevista que os alunos fizeram, falaram que preferem os jogos virtuais, então eu propus a eles que a gente pensasse, então, na importância da leitura, já que todos eles preferem os jogos, né? E, nesse momento, os estudantes, eles estavam, assim, bem fechados, eles não falavam muita coisa, de repente alguém falou assim, eu acho que a leitura é importante, porque se a gente não lê, a gente tira a nota baixa. Eu falei, tá certo, né? Quem não lê vai ter mais dificuldade, vai tirar uma nota mais baixa. Mas e pensando além, não vamos pensar só aqui na escola, vamos pensar para a nossa vida. O que a leitura traz de bom para a nossa vida, sem pensar na escola?
também aqueles momentos de silêncio, de repente um aluninho falou, olha, professor, eu acho que quem não lê não vai arrumar um emprego. Falei, ó, vai ser mais difícil, mas por quê? Qual que é a relação de ler e ter emprego? Ah, porque daí se ele não lê, ele não vai terminar o ensino médio, né? E daí como é que ele vai arrumar um emprego? Então também ainda estava muito ligada com a escola. Até que de repente, como foi em 2018, vocês lembram que era ano de campanha eleitoral para presidente. Um dos meus aluninhos abençoados lá soltou assim, prof, quem não lê, acredita em fake news. Provavelmente essa fala dele veio de todo o comentário que estava naquele momento sobre fake news, né? Na época ali da disputa eleitoral, realmente. Eu falei, olha, né, temos algo que saiu aqui do ambiente escolar, pulamos o muro da escola. Eu falei, nossa, então vamos investir aí. E daí eles falaram, eu falei, questionei eles, mas por quê? Porque quando você lê, você tem o teu próprio pensamento. Então ali eles conseguiram, sabe, realmente se soltar. E daí eu falei, como que é a participação de vocês na sala regular? Vocês podem expressar, então, esse próprio pensamento que vocês têm através da leitura? Vocês participam na sala? E eles falaram, sim, participamos. Eu falei, como é essas participações? A professora pede para eu ler, às vezes, um pedaço do livro. Eu falei, tá, e o que mais? Às vezes eu vou no quadro, na aula de matemática, resolver um cálculo. Tá, tudo bem. Mas a gente via que eles não tinham uma participação realmente ativa. Só reativa, né? Quando o professor solicita, ele faz. Mas assim, e que o nosso modelo hoje, realmente nós somos treinados e vivemos dessa forma, dentro da sala de aula, para que o aluno não possa ter uma participação realmente mais ativa. Né? Nós aprendemos a ser professores, essa fala não é minha, né? Ainda quando estamos na sala de aula, ainda como estudantes. E foi assim que nós aprendemos a ser professores. E outro fato, né, relevante e importante que nós descobrimos através da pesquisa que os estudantes fizeram, foi que os jogos mais citados entre os alunos de sexto ano, lembrando que sexto anos eles têm entre 10, no máximo 12 anos, foram o Resident Evil, o FIFA World e o GTA V, com 6, 5 e 3 votos, respectivamente. Então, o Resident Evil e o GTA, eles são jogos para maiores de 18 anos. E eles nem tinham essa consciência, eles nem sabiam, na verdade, o que significava a classificação indicativa de um jogo. Muito menos que aquilo não estava de acordo com o que eles, com a faixa etária deles. E daí, eu nunca fui uma criança de jogos de videogame e acabei não sendo mesmo. E muitas coisas desses jogos que eu não sabia, eles foram me contando, tipo, professora, no GTA você tem que matar o policial, você tem que roubar o carro, então eram coisas que eu nem sabia. E eu perguntei para eles, mas o pai de vocês sabe que vocês jogam esses jogos? Eu jogo com o pai. E daí, nesse mesmo período, bem recente ao momento da pesquisa, a nossa cidade, uma advogada teve uma briga com o marido, e eu não estou dizendo que ele foi, mas ele é acusado, né, de tê-la jogado pela janela do prédio. Então, ele é acusado porque ainda não foi condenado. Então, eles relacionaram, né, a violência que estava bem sido comentada na nossa cidade naqueles dias, com os jogos, que talvez não fosse realmente bom, que eles deveriam procurar coisas mais relativas e mais próximas às idades deles. Daí eles falaram também da violência do bairro. Eles querem contar, né, muitas coisas, daí tem que dar uma controladinha, assim, para que eles acabem, né, não falando coisas, às vezes, comprometedoras. Então, essa foi a minha primeira prática com essa turma. E eu penso que talvez eles tenham aprendido a modelagem muito mais rápido do que eu. Porque na segunda prática, eu falei, encerramos, né, esse momento, né, de prática, depois tinha toda a minha reflexão como mestranda, mas para eles, né, o momento da prática havia se encerrado. E a segunda prática, eu falei, vamos então escolher agora outro tema. E eles, muito rapidamente, eles sugeriram Parque do Lago, Parque das Araucárias, porque como eles viram que como a gente fez um óculos de realidade virtual, se o tema era videogame, se eles escolhessem um lugar assim, será que a gente não ia fazer um passeio? Eles foram muito mais rápidos do que eu, para pegar a ideia da modelagem. Então, como eles sugeriram esses lugares, né, a gente acabou centralizando o segundo tema como pontos turísticos.
pontos turísticos da cidade de Guarapuava. E a nossa pesquisa exploratória foi, além dos vídeos, né, que falavam dos pontos turísticos da nossa cidade, uma saída de campo e um concurso cultural. Então, nessa foto aqui, vocês podem ver que a minha turma já está um pouco maior do que na foto lá de colorir os óculos, porque os outros colegas de classe deles, que tinham sido selecionados para participar da sala de apoio, mas que não estavam participando, começaram a achar interessante. Ah, nossa, eu acho que eles estão fazendo alguma coisa legal lá, os alunos estão gostando, e eles resolvem umas continhas lá, né, que eles fazem umas continhas, mas acho que não é chato, não. Então eu vou ir, e começaram a vir. Então eu tenho, né, aqui nessa foto, já um grupo um pouco maior. Com essa turma aqui, com os estudantes, tivemos um passeio, né? Nós fomos primeiro no Parque do Lago, depois no Parque das Araucárias, né, numa manhã, fizemos esses passeios, e através desses passeios e do vídeo, eles levantaram alguns problemas. Essa imagem aqui foi uma fotografia, né, feita por um aluno, onde tem esses bichinhos aqui. E eles perguntaram, né, uma das primeiras perguntas foi se o animal que foi observado no Parque do Lago era uma tartaruga. E então, né, eu naquele momento também não sabia responder, falei, então vamos deixar essa questão para as nossas perguntas. E como eu disse para vocês, que eles me surpreendiam muito. Uma das questões que eles levantaram foi qual foi o total de lixo produzido no passeio. Eu levei lanche para eles, né, refrigerante e um misto frio para cada um, né, para que a gente fizesse uma paradinha e um lanche lá. E a todo momento eu falava, pessoal, né, dá o guardanapo para a prof, dá o copo descartável aqui, não deixa o lixo, vamos guardar tudo. Então a gente foi armazenando, mas ao final ali eu amarrei a sacolinha e coloquei no lixo, porque eu jamais pensei que eles iam perguntar, que isso ia ser uma pergunta deles, senão eu poderia ter guardado, ou lá mesmo na hora feito uma contagem, algo diferente, né? Mas não, eu simplesmente amarrei a sacolinha e joguei no lixo, porque eu não pensei que isso ia gerar neles uma curiosidade no final dessa prática. E depois também eles perguntaram se seria possível que fosse reduzido essa quantidade de produzido, né? Eles perguntaram qual foi o total gasto de combustível para percorrer o trajeto realizado no passeio e qual foi a distância percorrida entre o colégio e os 2 pontos visitados. Então, essas foram as questões levantadas por eles na segunda prática. Então, na resolução dos problemas, né, eu tive, nesse momento, uma participação de uma professora de uma outra disciplina, a professora que dava aula para eles de biologia. Ela tinha hora de atividade em um momento que coincidia com o momento que eu estava junto com os alunos, né, na sala de apoio, e eu convidei ela para que ela viesse, então, explicar para os alunos, né, ou dar um caminho para se aquele animal que eles fotografaram era uma tartaruga ou não. Então, a professora falou para ele, olha, eu não tenho certeza se é, mas vamos conversar um pouco. Ela entrou na água, né? Eles falaram, entrou. Eles, muito concentrados ali, olha, eu acho que não deve ser uma tartaruga, porque tartarugas, elas são mais de água salgada, existem algumas espécies de água doce, mas elas se concentram mais em água salgada. A forma das patas e do casco não coincide com a de uma tartaruga. Daí, eles perguntaram se entrou na água, entrou. Daí eles falaram, então não pode ser um cágado, porque um cágado, ele é unicamente terrestre. Então eles chegaram a uma conclusão que era um jabuti. E eles ficavam olhando para essa professora a todo momento, assim, nem piscavam para que ela respondesse isso para eles, porque eles estavam ali, uns diziam, não, eu acho que é uma tartaruga, eu acho que não é, quase que uma disputa entre eles para ver quem acertava, porque era uma pergunta que eles tinham feito, não tinha nada a ver de matemática nesse momento, né? Mas depois eu conversei com a professora, ela falou, olha, se eles prestassem atenção na minha aula desse jeito, menina, eu falei, olha, é óbvio, porque isso não faz uma coisa mais interessante. Mas então, que respondi dessa questão. Quanto à quantidade de lixo, a gente teve que fazer uma aproximação, né? Do quantos guardanapos nós usamos, quantos copos descartáveis, que outros lixos foram produzidos. E daí, nesse momento, que eles foram fazer uma pesquisa para ver quanto tempo demorava para se decompor cada um desses materiais, eles falaram assim, olha, professora, a gente já aprendeu aqui que, na verdade, não é lixo. O que a gente produziu é resíduo.
Lixo é quando não é possível mais reciclar. Então, como todo aquele material que a gente produziu era possível que fosse reciclado, então é resíduo. Então, eu até esse momento falava apenas lixo, né? Então, nesse momento, eles já estavam ali bem mais autônomos. E para o cálculo do valor gasto com combustível, né, então a gente inseriu o aplicativo Google Maps para que a gente pudesse calcular o trajeto. Então, nós nesse momento trabalhamos com os alunos como calcular, como inserir lá no aplicativo cada um dos pontos, para que ele pudesse, então, calcular ali qual foi o nosso deslocamento. E eles também tiveram ali, por parte deles, relacionar, né, a grandezas e também a aproximação. Porque eles descobriram depois que para fazer com 1 litro de combustível custava R$3,16. E nós tínhamos gastado 2,5 litros, algo assim. Então, 2 litros seriam 6,32. 3 litros seriam 9,48. Como foi 2 litros e pouco, eu falaram, prof, a gente gastou uns R$8. Eles falaram bem desse jeito. Uns R$8. Eu falei, como assim uns R$8? Né? Qual é o valor exato? Como é que vocês chegaram nesse resultado? Eles me mostraram essa imagem que vocês estão vendo aqui do ladinho, que foi como eles chegaram nessa resposta. Eu achei muito legal, porque eles são alunos de 6º ano, início de 6º ano, com uma grande dificuldade em matemática. Eles conseguiram fazer essa ideia ali de relacionar as grandezas, de fazer estimativa. E eles meio que competiam entre os grupos, sabe, para buscar as soluções antes. E é claro, né, eu sempre estava ali ao lado, corrigindo, apontando os erros nos cálculos, mostrando como fazer da maneira correta. E depois, na análise crítica das soluções, né, o que mais surgiu a partir dessa prática foi uma preocupação ambiental por parte deles, né, com um pensamento bem crítico. Então, quando nós passeamos no Parque das Araucárias, tinha uma placa que dizia daqui nada se leva a não ser recordações, daqui nada se deixa a não ser pegadas, daqui nada se tira a não ser fotos, algo assim, mais ou menos nesse sentido. E eles falaram, prof, se tem essa placa aqui que não pode deixar nada, por que que tem essas garrafinhas aqui descartadas nessa água, né? Que foi lá no Parque do Lago que eles tiraram essa foto. A placa era do Parque das Araucárias, mas a imagem com essas garrafas ali na água são do Parque do Lago. Por que o pessoal não cuida? É um parque muito lindo, é muito bonito. Eles se questionaram também se aquele animal lá que eles ficaram em dúvida se era uma tartaruga, se era o habitat natural deles, ou se talvez alguém tinha o bichinho em casa, resolveu abandonar, levou lá. Então, eles pensavam muito mais coisas do que eu conseguia imaginar na minha caixinha de problemas pré-resolvidos. E depois, no final, nós fizemos também, né, um concurso cultural, que eles deveriam tirar uma foto durante o nosso passeio, né, que não poderia aparecer nenhum dos estudantes, apenas a paisagem, e produzir um texto que falasse sobre os pontos turísticos da nossa cidade. O que tinha de bonito, como é que era. E nesse texto, né, então, foi uma premiação para foto, para melhor fotografia, e uma premiação para o melhor texto. No texto, assim, foi bem importante, assim, para que eu pudesse ainda conhecê-los ainda mais. Porque eles falavam das lendas da nossa cidade. Nossa cidade tem uma lenda de uma serpente com a cabeça embaixo da catedral e o rabo embaixo da lagoa. Gente, um dia venham conhecer aqui as nossas lendas. A Lagoa das Lágrimas existe com esse nome porque foi uma índia que chorou até encher essa lagoa. Tem a Igreja do Degolado, eles falaram disso. Falaram do shopping, como um dos principais pontos turísticos para eles era o shopping. E como era um bairro bem pobre, formado em grande parte por crianças carentes, muitos deles falavam que o supermercado Dalpozo, que é um supermercado grande aqui na nossa cidade, era um ponto turístico. Eles se referiam ao mercado como um ponto turístico, porque acredito que talvez fosse o principal passeio deles, a principal saída fosse para o mercado. Então, também isso aproxima, né, a minha vivência da realidade que esses alunos estão. Outro fato importante que eu deixei de comentar foi que muitas vezes a gente pensa que os nossos estudantes são muito tecnológicos, né? Agora que nós estamos vivendo esse momento
de aula online, né? A gente percebe que não, que eles têm muita dificuldade com os aplicativos. E quando eu levei eles nos momentos para fazer as pesquisas nos laboratórios, nos momentos que nós conseguimos utilizar o laboratório, como todos os alunos, né, por mais que fosse um celular bem simplesinho, mais simples, não vão saber. E eles realmente não sabiam como conduzir essas pesquisas, né? Eles não sabiam que palavras-chave colocar, e depois que eles pesquisavam, aparecia aquele monte de site, eles queriam que aparecesse a resposta ali na tela, eles não queriam ter que abrir um dos sites, ver a informação que dizia, procurar a informação nesse site, eles queriam que simplesmente aparecesse. Para digitar, então, nem se fala, né? Realmente eles não tinham nenhuma habilidade de digitação. E, claro, não era objetivo nosso com essa prática, mas também, de certa forma, serviu para aproximar eles também desse mundo digital, até mesmo com óculos de realidade virtual. Aqui na sequência, né, eu já contei para vocês as minhas experiências, coloquei depois um pouquinho que eu trabalhei no mestrado, só para vocês terem uma ideia, né, das minhas reflexões quanto a essas práticas, né, ela gerou 4 categorias emergentes, né, que foi a participação e envolvimento dos estudantes da sala de apoio, aprendizagens adquiridas com a modelagem matemática, a desvinculação com o currículo linear, não é mais esse nome, esqueci de arrumar aqui, para a versão final não foi assim, não. E disposição para a mudança. A quarta categoria, ela diz respeito a mim, como professora nesse momento, porque, como eu disse para vocês, eu tinha um conhecimento apenas teórico, e muitas pessoas não gostam da modelagem, porque quando são apresentadas a elas, são apresentadas por um carrilhão de informações teóricas e maçantes de um monte de autores com um monte de perspectivas, e que na prática ela é realmente muito mais gostosa, mas que eu fui com essa minha ideia de todos os artigos que eu já li, tudo que eu já vi que dava certo, e vamos encaixar aqui esses estudantes para que eles façam dessa forma, né? Bem, realmente privando o aluno da maior parte, da maior beleza da modelagem, que é a autonomia. Essa parte que é só para, deixa eu só achar aqui, uma partinha de considerações finais aqui. Então, né, eu finalizo aqui, vou deixar uns minutinhos, eu acho que para perguntas, ou para a gente conversar realmente, muito mais do que para perguntas, sim, para a gente conversar, que hoje, por exemplo, não existe mais a sala de apoio à aprendizagem de modelagem, aprendizagem de matemática, que foi algo que eu fiquei até em dúvida durante o encaminhamento da minha pesquisa, porque no final de 2018, quando eu encerrei a minha coleta de dados, juntamente com isso encerrou-se a sala de apoio, ela não teve novamente no ano de 2019. Eu questionei o orientador, falei, professor, a gente está escrevendo sobre um espaço que não existe mais. A minha pesquisa, ela passa a ser irrelevante a partir de agora, porque eu estou falando de características próprias desses estudantes, estou falando de como trabalhar nesse espaço e ele não existe mais. Então, depois de muita conversa com o meu orientador, que infinitamente mais sabe que eu, né, nós chegamos à conclusão que, ainda que não existam mais, né, espaço intitulado Sala de Apoio à Aprendizagem, sempre haverá estudantes com dificuldade na disciplina de matemática. Ainda haverá estudantes que são desacreditados, seja pela sua classe social, por ser morador da periferia, entre tantos outros motivos de rótulo. Nessa situação, a intervenção do professor se faz ainda mais necessária, trazendo uma possibilidade de agir diferente, de remodelar a prática docente, de encorajar esses estudantes e de ouvi-los e de ensiná-los de uma forma contextualizada, dinâmica, interdisciplinar. E a modelagem matemática se mostrou um excelente meio para isso. Então, eu acho que eu termino por aqui a minha fala. Eu até não sei se eu falei demais, se eu deveria ter dado pausas ao longo, prof. Marceli. Não, acho que ficou ótimo, né? A gente daí foi acompanhando, não perdemos nenhum detalhe, né? Eu acho que assim a gente conseguiu perceber bem a tua prática, né? Nos detalhes, tem muito mais coisa, né? A Sheila fez um resumo, mas é um trabalho que realmente vale a pena visitar, que é a dissertação da Sheila. Aqui a Sheila estamos falando da Sheila com CH agora. Não, isso, CH. A gente pode passar para as perguntas. A Sheila que está com SCH, que está cuidando dessa parte. Oi.
Então, parabéns, Sheila, muito interessante, nossa, bem motivador, assim, né? Eu acho que para quem está caminhando para a sala de aula nesses momentos, né, no futuro próximo, assim, eu acho que dá tanta motivação, assim, né, de querer fazer algo diferente, algo que estimule os alunos, né, bem importante. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, professora Sheila. Fico muito feliz pela sua fala. E realmente acho que era isso que eu queria mostrar, e acredito que também foi o motivo do convite da professora Marceli, da professora Sheila, de mostrar justamente que a gente sai com medo, mas ainda com medo é preciso arriscar. Porque eu não tinha experiência com a prática, né, como eu disse, mas ainda assim eu creio que valeu muito a pena para mim como docente, como professora, e para esses estudantes que participaram, eu acho que foi algo muito importante para eles também, assim, pelo todo o carinho e o vínculo que a gente fez, né, nesse período. Com certeza, verdade. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, o Rafael quer perguntar ou posso perguntar? Não sei se ele está ouvindo aqui. Vamos ver. Posso perguntar. Então, professor, acha que é uma técnica didática buscar trazer os conteúdos para a realidade dos alunos? Ajudar eles a ter uma experiência do uso de uma ideia? Eu acho que sim, totalmente. A prática com a modelagem, ela, na verdade, os conteúdos, eles são ditados pelos problemas, né? Então, quando os alunos escolheram o videogame ou depois os pontos turísticos, não tinha como saber o que nós íamos trabalhar de conteúdo matemático, né? Porque eles iam surgindo, eles iam aflorando ao longo das práticas. Mas, por exemplo, agora que eu trabalho numa escola particular, eu tenho todo um cronograma bem rígido lá para seguir, eles trabalham com um sistema de ensino, então eu não tenho lá toda essa liberdade que eu tenho no Estado, por exemplo, que eu sou mais livre, nem tanto, que todo mundo sabe que também tem um currículo bem extenso, mas lá, então, eu faço o possível, né? Que é inserir, então, de forma contextualizada, eu tenho que trabalhar aquele conteúdo, então eu vou contextualizar aquele conteúdo para o aluno. Eu não posso realizar uma prática de modelagem que talvez nem fosse acabar caindo ou entrando ali naquele tema. Mas então, o conteúdo que eu tenho que trabalhar, eu vou contextualizar. Sheila, queria perguntar, posso fazer uma pergunta? Ou tem alguém? Pode perguntar, Marceli. Uhum. Eu queria saber, assim, se você pudesse dizer, assim, você falou, né, da disposição para a mudança, né? Assim, como professor, assim, o que para ti foi o maior desafio nessa mudança? E qual foi o maior aprendizado? O maior desafio para mim foi dar liberdade aos estudantes. Porque, como eu disse, eu já tinha na minha cabeça um pré-programa para aquelas práticas. E, claro, existem outras perspectivas de modelagem que pode trabalhar a partir de um conteúdo. Mas não foi o que eu tinha me proposto a fazer com aqueles estudantes. Eu tinha escolhido trabalhar com a perspectiva do professor Burak. Então, o aluno ele é muito autônomo. Tem aqui até uma colega, aqui a Cibele, eu vi que ela está assistindo, também foi orientanda do professor Dionísio na educação infantil, e ela sabe o quanto o professor, todos, né, que leram, mas especialmente quem trabalhou diretamente com ele, o quanto ele preza pela autonomia do estudante. E isso foi muito difícil para mim, porque eu queria ser totalmente detentora daquela situação. E o que foi mais gratificante foi justamente aí, que perceber que quanto mais liberdade o aluno tinha, ele não era um aluno mais bagunceiro, muito pelo contrário, que às vezes é o medo. Ele era realmente mais participativo. E quanto mais ele era livre, mais ele me surpreendia, porque ao final ali eu vi que eles aprenderam muito mais do que eu com a prática, assim, no sentido da prática mesmo, não dos conteúdos. Mas eles estavam muito mais flexíveis e habituados à modelagem do que eu, porque para eles foi muito mais fácil compreender
como trabalhar e como fazer do que para mim, que já vinha com todos aqueles preconceitos da modelagem, né? Tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma colocação, isso que você falou, Sheila, né, pressupõe, né, eu vejo assim, vários temas apareceram junto a essas práticas, né, então foi um trabalho de interdisciplinar, né, mas em nenhum momento, vamos dizer assim, a matemática foi também deixada de lado e precisou de um profundo conhecimento do professor, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a biologia não era o foco, né? Então acho que às vezes a gente precisa também repensar, né, no que a gente acredita, né? Eu sempre digo assim que nós da matemática nós pensamos que a coisa mais importante da vida é a matemática, e nós defendemos isso, né? Mas nós precisamos ter essa mente aberta e perceber que os outros conhecimentos, eles são importantes. E uma coisa que eu vejo muito importante aí na tua prática é o quanto você, vamos dizer assim, os alunos foram tocados, né? Eles puderam falar das suas vivências, então, às vezes, a gente está assim um ano inteiro tentando, vamos assim, colocar conteúdo, e o nosso resultado é mínimo. E às vezes a gente tirar esse tempo, né, de fazer uma prática que considere tudo isso que você considerou, tem uma transformação pessoal dos alunos que eles não vão ser mais os mesmos alunos. Eles são outros alunos a partir disso, né? Então, eu sempre, no estágio, eu sempre comento de práticas que eu tive na escola, na educação básica, com alunos trabalhadores do noturno, que como os teus nunca tinham ido ao laboratório, e os professores diziam assim, vão roubar os cabos dos computadores, vão levar os mouses embora. E a gente é surpreendido, né? Os alunos, eles precisam ter essa chance de mostrar o que eles sabem, de ter novas experiências, eles precisam de alguém que acredite neles, né? E eu acho que esse aspecto na tua prática fica muito evidente, Sheila. A minha irmã está acompanhando aqui, ela me disse que a gente deixou passar uma pergunta, não sei qual foi, mas ela falou que alguém mandou uma pergunta e a gente deixou passar. Se a pessoa que perguntou... Eu vou fazer, eu anotei aqui que a Marceli tinha pedido a palavra, mas eu já vou voltar lá. Então, aí depois daquela pergunta, a Clarice só comentou que hoje não se chama mais sala de apoio, agora se chama mais aprendizagem. É um sistema, uma dinâmica um pouco diferente. Ele foi substituído pelo programa Mais Aprendizagem, mas ela é uma dinâmica um pouco diferente da sala de apoio. Nos moldes que existiam até o ano de 2018, ali entre 2004 e 2018, ela foi extinguida, e o motivo apresentado, né, pela Secretaria de Educação era o pouco retorno que essas salas davam, que muitos desses estudantes que participavam da sala de apoio à aprendizagem acabavam chegando no final do ano e reprovavam. Então, ela não dava, por exemplo, nesse pensamento, ela não estava dando lucro, né, para o governo. Era um dinheiro e um tempo jogado fora. Mas, até como nós comentamos com a professora Marceli no momento da banca, eu creio que esses alunos que estavam na sala de apoio, eles já não aprendiam matemática, porque talvez a forma com que a matemática era apresentada a eles na sala regular não fazia sentido para eles, não era interessante, ou eles não conseguiam aprender com aquela dinâmica, e quando eles iam para a sala de apoio, era apresentado exatamente a mesma dinâmica, a mesma forma de se trabalhar. Então, não tinha algo novo, era o mais do mesmo. Então, era quase que visto realmente que ela era fadada ao insucesso, né? A Mais Aprendizagem parece que está tendo um encaminhamento um pouco melhor, porque ele tem um curso específico para os professores que vão trabalhar com esses alunos, e ele é um enfoque mais interdisciplinar. Eu espero que ele seja realmente trabalhado mais como uma proposta nova
Agora pede. Certo. Próxima, deixa eu achar aqui que eu me perdi. 19h53. Eu marco o horário ali. A Gisele pergunta se você vê a modelagem matemática como uma nova oportunidade de ensinar os alunos a principalmente gostar de aprender, ou acredita que seja possível trabalhar o currículo proposto para uma determinada turma durante o ano letivo todo? Então, isso geralmente é uma questão bem pertinente e recorrente quando se trata de trabalhos de modelagem. Eu acredito que antes de professora de modelagem, porque isso não existe, né? Eu sou professora de matemática. Então, ao final, eu vou trabalhando, posso trabalhar em algumas práticas e eu vou tomando nota do que está aparecendo, do que está emergindo, do que os alunos estão trabalhando. E eu sei que algumas coisas do currículo não vão surgir ou não surgiram. Então, nesse momento, eu trabalho isso de forma separada. Olha, então nós fizemos essa prática, agora vou trabalhar aqui com vocês logaritmos, por exemplo, se eu estou trabalhando com ensino médio, porque não surgiu nas nossas práticas e é necessário que vocês saibam para o vestibular, saibam para a vida, então é importante. Então, nós vamos trabalhar em logaritmos. Da forma mais tradicional, ou talvez com resolução de problemas, ou apenas buscando algo mais contextualizado, aí o professor é livre. Mas que a gente não se prenda ao fato de não conseguir, e realmente é difícil, já trabalhando da forma tradicional, vencer todo o currículo bem trabalhado, ele já é difícil, ainda que da forma tradicional, que isso não seja um fator que nos impeça de levar outras práticas, seja a modelagem ou seja outras, né? Muito, muito bem. O Rafael pergunta se você acha que cada aluno aprende de um jeito diferente e é importante ajudar eles a se descobrirem e entender como eles podem aprender por si mesmo, valorizar os pensamentos que cada aluno apresenta. Talvez não de cada um de um modo diferente, mas às vezes esses alunos que eu tinha, por exemplo, na sala de apoio, falar especificamente de um. Quando eu falei, que estava indo para a sala de apoio, que eu desenvolvi um outro trabalho, tinha começado recentemente também nessa mesma escola com um projeto de extensão, e uma das professoras de matemática, como eram 8 turmas, tinham 4 professores de matemática, né? Ela me falou: olha, esse aluno aqui, fica de olho nele porque ele vai te dar trabalho. Você não vai conseguir fazer o que você quer fazer porque ele incomoda, ele fala demais. E então ele era um aluno que tinha muita dificuldade. Ele não gostava da aula de matemática. E quando ele foi para a sala de apoio, ele começou a adorar, porque ele era um aluno que gostava de falar, ele gostava de participar. Eu até comentei na minha banca que ele foi o meu aluno que mais me gerou dados, porque ele falava, ele dizia, ele participava, e inclusive ele foi premiado com o melhor texto, porque ele se mostrou muito interessado. E os nossos alunos, eles não são alunos inertes, né? Eles são alunos ativos. Só que se a gente faz que a nossa aula seja uma aula totalmente enfileirada e engessada, aí ele vai extrapolar essa vivacidade dele, talvez na conversa, talvez a gente ache que ele é um aluno que está atrapalhando, mas é porque a gente não consegue conduzir, e nem sempre, e não vai conseguir todos mesmo, né? Isso é quase que impossível. Mas a gente tem que tentar sempre abranger a maioria, né? Então, buscar diferenciar e trabalhar de formas que chamem a atenção deles. Está desligado, prof. Sheila. Opa, agora vai. Professora Sheila, se você vê a modelagem matemática como uma nova oportunidade de ensinar os alunos a principalmente gostar de aprender, ou acredita que seja possível trabalhar o currículo proposto para uma determinada turma durante o ano letivo todo? Eu acho que eu acabei de fazer essa pergunta, né? Eu acho que alguém copiou e colou aqui. Tá, vou passar para a próxima. Tá, essa eu já fiz também.
A Gisele comenta que, ao ver dela, o problema que aconteceu com as salas de apoio foi que a metodologia era a mesma de sala de aula, às vezes até o mesmo professor. E o Lourenço comenta que quando eu estava no 6º ano, também participei de um projeto parecido, só que na época se chamava Mais Educação. Acho que não tem mais perguntas aqui, né, pessoal, se eu não me perdi. E a Cibele fala que acha legal você falar na concepção de Burak, buscamos as aprendizagens do interesse dos alunos, nem sempre cumprirá o currículo, pode acontecer de ir além. Assim como pode ficar faltando, né, então se trabalha isso de uma maneira que decidir, provavelmente vai surgir conteúdos além do ano que você está com os estudantes, né, como eu trabalhei com alunos do 6º ano, os conteúdos que são para o 7º, para o 8º, até para o ensino médio, e que eu não preciso me aprofundar nesse conteúdo, se ele surgir. Eu tenho que usar ele para resolver o problema, que eles compreendam o suficiente para resolver aquela questão. E depois, quando eles estiverem já mais maduros e prontos para aquele conteúdo, ele vai surgir novamente na vida deles, e eles vão receber esse conteúdo com outros olhos, porque eles já tiveram uma experiência que relacionou. Então, essa utilização da matemática, esse emprego da matemática, né? Mais alguma perguntinha, pessoal? Aqui, várias pessoas agradecendo, elogiando sua apresentação, seu trabalho em todo esse período, que é muito motivador, né? Falando que está servindo de inspiração. A Luísa pergunta se a modelagem matemática inspirou todos a participar ou também deve-se escolher outras metodologias para atuar. No meu caso específico, eu já fui com a proposta de utilizar a modelagem, né? Então, eu utilizei apenas a modelagem com eles, e eu acredito, né, ao menos do que eu pude constatar, foi que sim, eu consegui atingir todos da turma. Mas eu tinha uma turma pequena, né? Como vocês puderam ver pelas imagens. Numa turma maior, é mais difícil, vai ter mais dificuldades, claro, e vai ser mais desafiador. Mas é claro que você pode mesclar, né, com outras tendências, com outras metodologias, e também com o estudo tradicional que se faz ainda muito necessário em alguns momentos, inclusive para que a gente consiga vencer o bendito currículo, né? E a Fernanda pergunta se você acha que a modelagem é uma boa alternativa para ensinar matemática a alunos com transtornos de aprendizagem. Sim, existem muitos trabalhos, né, na área da modelagem com alunos com transtornos da aprendizagem. Eu ainda tenho que estudar um pouco mais sobre isso, tem um professor que trabalha com educação especial, e quando eu conversei com ele, ele me falou, olha, você sabe que a sala de apoio é considerada educação especial? Eu falei, não, né, e não sabia mesmo, e ainda tenho que estudar mais sobre isso. Mas, com certeza, não só para transtornos de aprendizagem, também para como estudantes com deficiência. A modelagem tem, inclusive no nosso programa, uma já mestre, né, que trabalhou com alunos cegos, outra que trabalhou com alunos surdos, e todas elas se mostraram muito frutuosas. Com a modelagem, com os alunos surdos, até foi algo que aconteceu no meu, eles adicionaram palavras novas ao vocabulário desses alunos surdos, porque eles não conheciam essas palavras, e com a modelagem houve essa necessidade. Os meus estudantes também não conheciam algumas palavras, como foi o caso, eu não consigo me lembrar agora, mas é uma classe que tem a tartaruga, e tem o jabuti, e tem o cágado, e eles falam, eu não sabia, quelônios, me lembrei. O que é quelônios? Não conheciam os quelônios, e agora sabiam o que eram. Resíduos, conseguiram diferenciar resíduos, lixo, que foi um enriquecimento também do vocabulário, que é algo que você passa batido, né, e que talvez se não fosse a minha banca muito maravilhosa ali me ajudando e me mostrando coisas que eu não tinha percebido, mas que eles iam me apontando, o meu orientador, que a modelagem traz, e que, claro, outras práticas trazem, mas como diz minha mãe, cada coruja que gabe seu toco, eu tenho que elogiar a modelagem e mostrar, partilhar com vocês tudo isso que eu vivi, e o quanto, para mim, eu considero a modelagem realmente valiosa. Isso, verdade. Professora Sheila, a Gisele
perguntou que, se possível, se você poderia passar o contato para conversar mais sobre o assunto depois, né? Se você quiser deixar ali no chat. Então, o pessoal tinha dado um erro no link do formulário, já mandei novamente, acho que agora está tudo certo, é porque ele estava restringido para alguns dos e-mails acho que de dentro da UEPG com acesso institucional, mas agora já está resolvido. Então, ela já colocou ali o e-mail dela, né, para quem tiver interesse, para entrar em contato e conversar mais sobre o assunto. E muito obrigado, novamente, professora, foi bem enriquecedor, bem interessante e motivador para todos nós, principalmente aos nossos alunos, né, que vão trilhar esses caminhos futuramente. Agradecemos a participação de todos, a mais essa quarta-feira. Muito obrigada, professora Sheila e todos os participantes. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade da partilha. Obrigada. Foi muito bom nossa conversa, trocas de experiências. E até a próxima quarta-feira, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.